Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tranquilo, na paz? Maravilha, né? Hoje, quarta-feira, dia abençoado, um dia que Deus fez para te abençoar, para mudar a história e você dar mais um passo de fé e acreditar naquilo que Deus tem para você, tá certo? Bem, vamos trazer uma reflexão hoje, né? Nada de notícia, hoje não tem notícia, hoje nós vamos estar trazendo uma reflexão. Reflexão de quê, pastor? Da palavra de Deus. Vamos refletir nesse contexto, né? Que é a Bíblia. Coisa maravilhosa, né, irmão? A Bíblia é tremenda. Bem, nós vamos estar aqui falando alguma coisa a respeito, me fizeram uma pergunta muito interessante e eu até gostaria de sua resposta, sério. Eu queria muito que você me ajudasse nessa resposta. Eu até anotei a pergunta aqui, que é para não esquecer. A pergunta é, primeiro, por que eu vou à igreja? Pergunta, por que você vai à igreja? A igreja, irmãos, ela tem finalidade, o que Jesus Cristo falou da igreja. Porque muita gente hoje estão querendo substituir a igreja do Senhor por algo. Aí muita gente fala assim, a igreja somos nós. Não, irmãos, pelo amor de Deus, para com isso, não faz isso, não diga mais isso. Você não é igreja, certo? Você não é igreja, você é templo e morada do Espírito Santo. A igreja é um aglomerado de pessoas. Então, olha só o que está escrito, vamos ler aí, Mateus. Pega a Bíblia aí, Mateus. Pegou a Bíblia? Mas antes de eu ler, irmão, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você venha aqui, não está esse nomezinho em negrito. Inscreva-se. Meu irmão, inscreve no canal, me ajude. Me ajude a atingir essa meta de 1000 inscritos. Para você, talvez seja simples, mas para mim é tão importante, irmão, você se inscrever no canal. Me ajuda a chegar a 1000 inscritos, por favor. Me ajuda aí, pede um amigo, uma amiga para se inscrever. Você se inscreve, você não vai pagar nada, tudo é de graça. E nós temos aqui, volto a repetir, nós temos diversos assuntos, tudo voltado para a sua vida, que falamos também do TDAH, falamos de ansiedade, depressão, nós trazemos notícias gospel, nós trazemos palavras de reflexão, como essa que eu vou trazer agora. Então me ajude a atingir essa meta de 1000 inscritos. Eu conto com você, tá bom? Pegou a Bíblia? Então vamos lá. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o que? A minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem disse isso? Jesus Cristo. Jesus disse para Pedro, pois também eu te digo que tu és Pedro, pedrinha, pedregulho, e sobre esta pedra, que é esta, Jesus Cristo, que Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos judeus. Edificarei a minha igreja. A igreja é edificada em Cristo Jesus. E o inferno, as portas do inferno não irão prevalecer contra ela, ou seja, contra Jesus. Está entendendo? Então, irmão, a igreja, ela foi constituída, ela foi feita, ela foi, vamos dizer assim, realizada por Jesus. Foi Jesus que fez com que a pedra fundamental, que é ele, se transformasse em uma igreja. Então, por que a igreja? Só vai à igreja, irmãos, os salvos. Ah, pastor, quer dizer que os salvos não vão? Vão também. Só que eles não enxergam a igreja como nós já salvos enxergamos. Para ele, ali eles estão indo mais para vamos dizer assim, uma reunião entre quatro paredes. Mas para quem é salvo, é muito mais do que isso. Veja bem a importância da igreja. Lá em Mateus, que nós continuamos lendo, 18, 17, diz assim, e se não escutar, diz a igreja, e se também não escutar a igreja, considera como um gentil e publicano, tá certo? Do que Jesus está falando, tá certo? Jesus está falando de algo muito importante, que é o que, irmãos?
que é aquela pessoa, irmão, que pecou, aquela pessoa que saiu da presença da igreja, do convívio da igreja. Tá certo? Quer ver que você pega, meu irmão, você pega a Bíblia, certo? Você pega a Bíblia, que aqui é a Bíblia, lá quando nós estamos lendo, dessa forma bem simples, irmão, bem simples mesmo, você percebe que a Bíblia, ela não tem como você desmentir a Bíblia. Mateus, né, que nós estamos lendo aqui, Mateus 18, 17. Não é que está falando de quê? 18, 17, né? Está aqui, ó. E se não ouvir, certo? Ouvir o que diz a igreja. Que igreja? A igreja. Versículo 15 diz assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não ouvir, diz a igreja. Dizer o quê, irmãos? Dizer o quê? Você vê a importância que a igreja é. A igreja não é importante. O mundo está querendo cada dia mais que as pessoas não coloquem a importância da igreja. Tá certo? Mas, pastor, Jesus fundou uma igreja? Fundou, meu irmão. Jesus fundou, ele fez uma igreja. Ele não colocou a placa de igreja. Ele não chegou, ele não colocou aquela placa, não. Ele diz, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele estaria, e ali seria a igreja do Senhor. Tá certo? Então, todo o povo precisa saber disso. Todo o povo. Porque se você achar que, pastor, mas a igreja está tão tumultuada, a igreja está tão... Irmão, a igreja, ela está assim, porque nós fizemos assim. Nós queremos que a igreja seja assim. Nós não estamos mais deixando o Espírito Santo de Deus comandar a igreja. Nós mesmos estamos querendo comandar a igreja. Olha só, irmão, em Atos dos Apóstolos, que versículo... Pega aí, meu irmão, por favor, pega essa Bíblia, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17, diz assim: olhai, pois, por vós, olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho, que sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Quem foi que resgatou a igreja? Jesus. Então, a igreja é uma instituição. Eu estou falando, a igreja do Senhor, ela é uma instituição, dizendo que Deus pagou o preço. Deus criou a igreja. Para isso é que nós, quando nós aceitamos, precisamos nos congregar. Tem pessoas que não valorizam se congregar, tem pessoas que não gostam de estar na igreja. Mas quando você não gosta de estar na igreja, quando você não se congrega, meu irmão, você está dizendo para Cristo: eu não amo Cristo. Quando você não quer se congregar, você está dizendo para Jesus Cristo: eu não amo Jesus. Tá certo? Porque, irmão, está aqui, foi Jesus que pagou o preço pela igreja. Tá certo? Vamos ver aqui outro texto interessante. Versículo, Romanos capítulo 16, versículo 1. Os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças. O que não só eu lhe agradeço, mas em todas as igrejas dos gentios. Ou seja, Paulo escrevendo aos Romanos, agradecendo que a igreja, agradecendo aquelas pessoas. Porque, meu irmão, se eu não fizer isso, se eu não acharmos que a igreja do Senhor, ela não é de Senhor, porque quando eu deixo de ir para a igreja, eu estou dizendo, não, eu não creio na igreja, eu não acredito na igreja. Olha só, irmãos, o que está escrito em Efésios, capítulo 3, versículo 10. Para que agora, pela igreja, multiforme, sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados, potestades dos céus. A igreja, irmãos, precisa ser conhecida no mundo, nessas trevas que aí estão. Nós temos que valorizar a igreja, nós temos que falar bem da igreja. Porque olha só o que está escrito para a gente concluir, versículo Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Então, meu irmão, Cristo que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, ele é o cabeça da igreja. Meu amado, eu peço a você, sabe, que você reflita a sua ausência na igreja.
Você que passa muito tempo sem estar na igreja, passa muito tempo sem ir à igreja, reflita. Olha só, irmãos, para a gente ver Efésios capítulo 5, 27, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja do Senhor, ela será apresentada gloriosamente, que é a noiva de Cristo. Então, meu irmão, preste atenção. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A igreja é de Cristo. Eu torno a repetir. Se você... pastor, por que eu tenho que ir à igreja? Porque Cristo está lá. Quer dizer que onde eu estou, Cristo não está? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo a você que quem ama Cristo, irmãos, quer se congregar. Quem ama Cristo quer estar junto com os irmãos. Quem ama Cristo quer viver na presença de Cristo junto com os irmãos, juntos com a igreja do Senhor. Por que eu tenho que ir à igreja? Porque Cristo está lá. Talvez você diga assim, não, mas eu posso encontrar Cristo. Não, Cristo não morreu por qualquer lugar. Cristo não morreu por qualquer canto. Não, Cristo morreu por uma igreja que o busque, uma igreja que esteja buscando a presença de Cristo. Não pense nisso. Não pense que qualquer igreja, qualquer lugar, você vai encontrar Cristo. Não. Procure uma igreja que pregue a palavra. Não uma igreja que simplesmente queira pregar usos e costumes. Pregar coisas que o mundo, porque você tem que deixar isso. Não, quem convence o homem do pecado é o homem ou é o Espírito Santo? A igreja do Senhor, ela quer que eu e você pregue a palavra. Por que eu tenho que ir à igreja? Porque lá eu vou encontrar Cristo, lá eu vou encontrar os salvos, lá eu vou encontrar os irmãos que têm o mesmo pensamento, as mesmas linhas de pensamento que eu tenho. A igreja, ela me leva também a Cristo, junto com os irmãos, a eclésia. É na igreja que nós nos fortalecemos, é na igreja que nós saímos para pregar o evangelho, porque Cristo é o cabeça. Então, meu amado irmão, reflita sobre isso. A igreja, quando Jesus Cristo, lá em Apocalipse, fala sobre isso, ao anjo da igreja. Olha só, meu, Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 12, versículo 14, diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de quem, irmão? De Tessalonicenses. Existe igreja de Tessalonicenses? Existia, meu irmão. Certo? Olha que ponto interessante. Era em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Diz assim, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Meu irmão, preste atenção. Preste atenção que a igreja do Senhor, ela é importante para uma sociedade. Deus é encontrado também na igreja. Através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, por que eu tenho igreja? Porque lá vou encontrar os irmãos que comigo, juntos, glorificamos e bendizemos o nome do Senhor. Não deixe de congregar, não deixe de ir para a sua igreja no dia de culto, porque lá você vai encontrar irmãos que têm o mesmo pensamento que você e juntos glorificarão e bendizer o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe. Até amanhã, mas não sai daqui sem antes vir aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like e compartilhar. Deus abençoe.